Boa noite. Estamos aqui para mais uma live depois de um tempo parado. Vou mandar o convite aqui, tá? Para o nosso convidado de hoje. Sejam bem-vindos, vocês que já estão chegando. Gente, desculpa aí, eu tive que abrir novamente a live, que estava dando erro. Fala, galera! Tô chegando com tudo. Desculpa aí meu atraso, minha irmã querida. Paz de Jesus. Ô, Glória! Rapaz, graças a Deus, deu tudo certo. Eu estava meio enrolada com a comunicação, mas agora foi. Ô, maravilha de Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus para ti. Paz do Senhor para todos os seus telespectadores. Ó, é assim que fala? Sim, também. A galera que segue a gente, né? Que estão aqui. Olha, tem o meu esposo, Fernando Texas, está aqui. Vou compartilhar aqui para chamar a atenção da galera. Falar que nós estamos ao vivo. Lucas, seja bem-vindo. Ana e Mayla, eu acho que eu falei errado. Gente, me corrija aí, hein? Seja bem-vindo. Que prazer, meu Deus do céu. Deixa eu enviar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? Dá um retorno aí, por favor. Travou um pouco a internet. Tá todo mundo ligado? Tá chegando bem o áudio? Sim, tá dando, às vezes tá travando. Eu fui e voltei, agora voltei. Pastor, seja bem-vindo, né? Aqui na live é um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais do Senhor e também da sua caminhada como Glória. cristão, na cena underground também, né? E a gente vai conversando enquanto o pessoal vai chegando, depois, se tiver alguma pergunta, a gente interage, né? E a live vai ficar salva também para quem quiser ver depois, compartilhar também. Amém, glória a Deus. Vai chegando a galera aos poucos. Enquanto o povo não chega, eu quero me apresentar. Meu nome é Simon, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, pastor da Caverna do Rock, Missões Urbanas, ministério esse que nasceu há 25, quase 26 anos atrás. Tudo começou no alto de um prédio, aquela reunião para comer pipoca e assistir fita de vídeo, cassete. É cassete ou é VHS, fita de vídeo VHS. E também trocar, né, os materiais de fita cassete. Na época estava começando a surgir o DVD. DVD não, CD. CD, estava começando. E eu lembro que meu pai, por trabalhar muitos anos no rádio, ele comprou uma gravadora e eu fazia umas gravações. Eu duplicava, né, fazia várias cópias de CD quando surgiu o CD e passava para todo mundo. E assim a galera começou a conhecer sobre bandas de rock cristã. E quais eram as bandas? Era a Oficina G3, era o Catedral, era o Cates Barney, era o Resgate, o Fruto Sagrado,
Era o Mortification, era o Striper, eu estou dizendo isso quando começou o Caverna do Rock, né? Quando eu abri o coração para Jesus, na época só tinha Catedral, Novo Sol, Oficina G3. E depois de um tempo eu conheci o Resgate, conheci o Petra, o Mortification. Bom, no surgimento da Caverna do Rock, eu fazia um programa de rádio, que se chamava Papo de Loki, e apresentava aos sábados outro programa, Mensagem do Rock. E no rádio também divulgava os CDs que estavam sendo lançados, o trabalho, né, dos LPs, e muitas pessoas ouviam a programação e com isso foi divulgado o Reino de Deus através desse movimento. As reuniões do Caverna era na casa de um amigo nosso, no apartamento, e ali a gente ficava assistindo as fitas de vídeos, falava de Jesus, fazia uma oração. E aí começou a vir os malucos que não eram cristãos. Pô, tá rolando uma reunião aqui, vamos lá. E eles subiam para o local. Caiu um endemoniado de um lado na hora da oração simples. Outro endemoniado para o outro na hora da oração simples. E aí o negócio ficou apertado, nós começamos a repreender esses demônios. De que maneira? Lembrando que no culto, na igreja que a gente ia, quando manifestava o demônio, o pastor falava, sai em nome de Jesus, e a gente falava a mesma coisa, sai em nome de Jesus. Com um certo receio, medo. Mas aí a gente começou a observar que os demônios nos obedeciam, e aí a gente começou a ter mais coragem. E aí começou a pegar uns demônios casca-grossa, até chegar em legiões. Mas assim, no início foi isso, que nos prejudicou. Mas por um lado foi bom, porque se não tivesse nos prejudicado, a gente não teria sido mandado do prédio embora pelo síndico, e hoje não teria Caverna do Rock, eu acho. Porque era para ser só uma reunião no prédio. Mas imagina, os malucos chegavam de moicano na cabeça, cabelão grandão, calça rasgada, cultura de exército, bermudão, garrafa de bebida na mão, de vinho. Eu só falava com os doidos, cara, deixa tudo na mochila, coloca no cantinho, porque aqui é a casa dos outros, você já viu, né? E aí a gente comia pipoca, assistia as fitas de vídeo. O negócio foi pegando fogo por causa das manifestações demoníacas, a gente começou a pregar a palavra. Quando foi ver, mandaram a gente embora, o síndico, sai daqui por causa do barulho, dos gritos, a galera de preto, garrafão de bebida, a gente subindo e descendo, imagina, um prédio que era muito tranquilo. Aí nessa situação toda, eu falei, caraca, o síndico mandou a gente embora, onde ele vai assistir fita de vídeo cassete, vídeo de VHS? Não tem como. Aí o proprietário desse prédio, que era o filho, né, era garotão, ele falou, não, já tenho uma ideia, eu vou arrumar um lugar para Caverna. Na verdade, eu não chamava Caverna, eu vou arrumar um lugar para a gente se reunir. Sim. E aí ele arrumou uma praça meio que abandonada, esquecida pela prefeitura, na época era bem escura, poucas lâmpadas no meio da praça, cheio de mato, e nós fomos para essa praça. Para quem mora em Juiz de Fora, a praça é a Praça Gassis. E ali começou o negócio a ficar mais forte. Ali foi o início de tudo, vamos dizer assim. Sim. Que legal saber desses detalhes. Gente, que incrível essa experiência, né? Eu nem imaginava que eu ia saber disso, sabe? Muito legal. Isso é só o início, hein? Tem muita coisa para falar ainda sobre Caverna, dar continuidade a esse papo. Pastor, uma coisa que eu queria perguntar, aí é uma questão minha. O senhor já era pastor na época, quando começou a Caverna, ou depois que o senhor virou pastor? Ou como que foi essa questão assim? Eu era um simples servo, garotão, jovem. Eu queria muito que tivesse pastores para a juventude. Eu queria muito ser apacentado e sentir que aquilo tudo era feito de coração. As pessoas me rejeitavam muito porque eu gostava do rock cristão. Sim. A igreja que eu congregava na época me aceitava até um certo ponto. Sim. Aconteceu algumas coisas e entristeceu o meu coração, mas em momento nenhum eu abandonei a fé e nem a congregação. Permaneci firme, pedindo direção ao Senhor, mesmo com as dificuldades, as perseguições. Agora, no início da Caverna do Rock, foi mais apertado, foi mais louco, né? Porque quando a Caverna nasceu,
lá no alto do prédio, fomos para a praça, e eu nem dei continuidade, depois eu vou falar mais sobre a praça, as coisas que aconteceram. Sim. No início tinha aquela galera que vinha, os malucos de tudo quanto é canto, chegava para a reunião na praça, bem no início. Deus colocou um bispo para falar comigo e ele falou que Deus queria me levantar para que eu fosse o pastor que eu queria para mim. Só que eu seria pastor na vida de outras pessoas. Sim. Ele falou, você não diz que não tem pastor para jovens da sua cidade? Eu ficava revoltado com isso. E ele dizia, esse pastor que você procura é você. Eu fui no SOS da Vida, arrepia, ó. Arrepia. Em São Paulo, no Pacaembu, e eu era louco para conhecer o Resgate, as bandas, e lá apresentava-se Resgate, Pride, Vice-Tal, tantas outras, né? E eu fui conversar com o Zé Bruno, do Resgate. Ele não vai lembrar disso, é muita gente. E eu cheguei para o Zé Bruno todo alegre, estavam alguns integrantes da banda, e eu disse para eles, vocês têm que ir para Juiz de Fora, porque em Juiz de Fora não existe pastor para jovens, só existe padrasto. Eu era revoltado com isso. Eu não sentia aquele apego de amor, sabe? Ah, rapaz, o Zé Bruno olhou para minha cara, apontou o dedo na minha direção e falou assim, cria vergonha na tua cara. O Zé Bruno é estouradão. Quem conhece o Zé Bruno do Resgate sabe que ele é bem doido, né? Ele disse, cria vergonha na tua cara. O pastor que você vive falando que você quer para você, que vai para sua cidade, que você diz que tem que... Nós temos que ir para lá. Não, é você, esse pastor, que Deus quer levantar, mas você está rejeitando o seu chamado. E a verdade foi essa. Porque no início do Caverna eu dizia assim, ó, não tem que ter líder, não. Cada um tem que ser líder de si mesmo. Eu era garotão, solteiro, na minha cabeça. Ser consagrado a pastor, quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, meu apelido era Pastorzinho na Igreja Maranata. Minha mãe me levava lá. E quando as pessoas tinham dificuldade, problemas de saúde, me levavam na minha casa, eu orava por elas. Eles me davam dinheiro para comprar bala, eu falava, não. Mas você não é o pastorzinho? Sou. Mas quem cura não sou eu, quem cura é Jesus. Eu não aceitava o dinheiro, não. E você vai ser o que quando crescer? Pastor, eu dizia, com 5, 6, 7 anos de idade. Olha, o chamado lá de baixo. Mas agora eu, lá com 16 para 17 anos, no início da Caverna do Rock, não queria aceitar o chamado. Até porque eu falava, rapaz do céu, eu sou solteiro. E na minha cabeça, impossível, o pastor ser solteiro. Era o que eu pensava. Era a forma que eu tinha entendendo. E aí, tanta perseguição de Deus. Aonde eu ia, Deus falava comigo. Eu estava trabalhando numa rádio no Rio de Janeiro, e eu me lembro, né, que chegou o pessoal da Igreja Deus e Amor, e aí o irmão da rádio, o dono da rádio apresentou, né, isso aqui é o Simon, da cidade de Juiz de Fora, ele é roqueiro de Jesus. A irmã da Deus e Amor falou, está amarrado em nome de Jesus. Eu não me constrangi não, mas o irmão ficou constrangido, o dono da rádio. Eu não me constrangi, eu já estava acostumado. Sim. Rapaz, vai ela lá fazer o programa da Deus e Amor, lá em Lages, Rio de Janeiro, Lages, aqui em Paracambi. Era a Rádio Lages FM. E ela fez o programa lá de 2 horas de rádio. E eu fiquei conversando com o dono da rádio, fiz umas gravações para ele, que eu trabalho com rádio. Sim, sim. Aí a irmã da Deus e Amor saiu lá de dentro do estúdio, toda sem graça, junto com o pessoal da Deus e Amor, olhou para mim e falou assim, Deus, o Espírito Santo me revela. Assim, ele manda te dizer para você não mudar nada do seu visual, porque Deus quer te usar do jeito que você é para ganhar os malucos da sua cidade, e que não sei o quê, pastor. Ela falou assim, eu não concordo com o que diz o Espírito Santo, mas é ele que mandou te dizer. Olha, estava na Getúlio Vargas, esquina com a Benjamin, na Floriano Peixoto, próximo da Igreja Missão Reencontro com Jesus, o pastor que não está mais entre nós hoje, mas era um pastor maravilhoso e amigo, mais à frente eu me tornei até pastor das filhas dele. Olha como que é a vida, gente. Esse pastor, ele falou, Simon, eu preciso conversar com você. Passou-se uns dias,
Me chamou de novo, vamos lá no meu gabinete. Chegou no gabinete dele, ele falou, olha, eu preciso falar com você, mas ainda não é a hora. Passou-se um tempo. Se eu não me engano, mais de um ano, ele manda me chamar. Aí ligaram para mim, eu fui lá no escritório da igreja e falou assim, olha, Deus tem te chamado para a vida pastoral. Deus tem um projeto com você, só que você está correndo o chamado que ele tem para você. Se você falar não para Deus, não tem problema, ele vai levantar outro. Só que isso vai atrasar o chamado que Deus tem para a cidade de Juiz de Fora. Deus te levantou para trabalhar com os rejeitados, humilhados, excluídos. Aí eu ouvi ele, mas também não aceitei. E nessa onda toda, já tinha Caverna do Rock um tempão. Eu não queria ser o quê? Líder do Caverna do Rock. Como assim, pastor da igreja, né? Não é bem um líder, porque líder a gente já estava liderando mesmo falando que não era líder. Eu já organizava tudo. Mas eu não queria aceitar o chamado pastoral para mim. E aí as coisas só foram piorando de mal a pior. Nós evangelizávamos nas madrugadas, e aí eu cheguei perto de um senhor que estava na praça todo travado. Quando nós chegamos, eu cumprimentei ele. Boa madrugada para o senhor e tal, beleza. Ele ficou calado, não falou nada. Eu pensei que ele tinha problema. Pensei que ele tinha um problema de estar aleijado, alguma coisa estranha. Aí, beleza. Quando deu mais ou menos umas 3 horas depois, era 6 horas da manhã, na hora de ir embora, a gente estava batendo papo, já tinha acabado o evangelismo. Então a gente só estava ali comendo as coisas que a gente terminava o evangelismo e ia comer. Pão com salsicha, pão com mortadela. Aí aquele senhor estava lá na hora de ir embora, eu despedi dele. O Senhor Deus abençoe, viu? E aí o demônio manifesta nele e fala assim: sai pra lá, pastor. Quando ele falou pastor, eu falei, tá doido, eu não sou pastor não. E eu repreendi o demônio, sem expulsar ele, deixei que os meninos expulsassem. A galera que estava ali zoando, brincando depois do evangelho, foi lá orar e repreendeu o demônio. Não era ele não estava travado porque tinha problema, não. É que ele estava travado porque ele estava cheio de demônio travado, amarrado. Sai pra lá, porque ele me chamou de pastor, eu fiquei com raiva. Eu me lembro que o primeiro que me chamou para o chamado pastoral foi o bispo Maruzan, bispo aqui da cidade. Eu tinha que ter começado falando dele, né? Mas é tanta coisa e há muitos anos que aconteceu, a gente vai enrolando. Bispo Maruzan, a primeira pessoa que falou foi o bispo Maruzan. Ele falou comigo, olha, Deus tem um chamado para você, ele quer te levantar como líder, é como pastor deste ministério, que não sei o que, eu também repreendi ele. Aí passou esse tempo todinho. Acontece outra. Eu chego com a galera no calçadão da Rua Alves, que é o ponto principal da cidade central, e tinha lá umas 36 pessoas junto comigo, maioria jovens, adolescentes. Aí o bispo Maruzan, com muita sabedoria, que ele era calmo, ele não batia a boca, não brigava, nada, ele falou assim comigo, vamos conversar lá no meu escritório. Eu deixei o pessoal lá no calçadão, e fui para o escritório, que era no alto de um prédio, do lado do calçadão. Foi ele a missionário, e ele me perguntou, por que tanto que você foge do seu chamado? Por que você não quer aceitar o chamado que Deus tem para você? Eu fui e falei, poxa, pessoas, eu sou jovem, eu não estou casado. E aí, lembrando uns assuntos mais fechados, né? E aí, no final das contas, ele falou, olha, vou te falar pela última vez, ou você aceita o chamado de Deus, ou Deus vai te matar. Deus vai te matar. E eu tinha conhecimento das escrituras, irmã. Sabe por quê? Ser roqueiro cristão em 2000 em diante, até 2015, não era fácil, não. Até hoje é difícil ser roqueiro cristão. Muita era perseguição é da igreja. Os ímpios mesmo nem incomodavam muito com a gente, não. É verdade. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não receberam ele, rejeitaram ele, né? Mesma coisa. Então era muita perseguição. Por causa da perseguição, eu conheci Bíblia para me defender. Só que com isso tudo eu tentei fazer o quê? Me defender também de frente do bispo.
Ele falou, ó, Deus vai te matar, eu fui na palavra com ele. Mas a Bíblia fala, bispo, que Deus não é Deus de maldição. Que o meu... Aí eu fui argumentar com ele. Ah, é? É verdade? Você não conhece a palavra? Então espera aí, abre para mim no livro de Neemias. Ele deu uma tranquilidade. Ele caçou de mim, abre no livro de Neemias. Aí mostrou a situação que Neemias passou por não aceitar de início o chamado de Deus. Ele perguntou para mim, você quer morrer como Neemias? Porque Neemias só não morreu porque ele voltou atrás na barriguinha lá da baleia. Foi aí que eu aceitei o chamado. Estou contando de forma resumida. Quando eu desci, estava a galera toda lá, a juventude toda. Ele fez questão de perguntar um por um, quando vocês passam por dificuldade, quem que vocês procuram? É o Simon ou o pastor da igreja de vocês? O Simon. O Simon. Quem não tinha igreja nenhuma? O Simon. O Simon. A maioria dessas pessoas eram pessoas que começaram a seguir na fé através do trabalho do Caverna do Rock. Só que nessa época, eu ainda era membro de um ministério aqui de Juiz de Fora. Eu vou perguntar, como que foi, assim? Eu aceitei Jesus na Casa da Bênção como meu único Senhor e Salvador. Eu falo que eu aceitei aos 16 para 17 anos. Por quê? Eu tinha consciência da seriedade do que é aceitar Jesus. Sim, Fui criado na igreja até os meus 7 anos. A família da minha mãe é da presbiteriana. Tem igreja presbiteriana até hoje, só de família, lá em Lages, Paracambi. Meus avós tinham livros de tudo quanto é jeito. Quando eu voltava do Rio para Juiz de Fora, eram sacolas e sacolas de livretos da visão calvinista, né? Livros presbiterianos e tudo, aquele estudo. Só que aqui em Juiz de Fora, minha mãe morando aqui de recente, estava muito longe da presbiteriana. Então ela me levou durante o sétimo na Deus e Amor, na Assembleia de Deus e por último na Maranata. Tanto é que eu contei um pedacinho, que o apelido era pastor na época da Maranata. Na Maranata tinha visões, eu estava lá e tinha visões espirituais na hora do culto. Deus usa muitas crianças na igreja Maranata. Beleza, 7 anos de idade, meu pai ia para o bar, minha mãe para a igreja. No bar, os homens bêbados ofereciam chocolate, bebia, ficava doido, oferecia, pode pegar o que você quiser. E eu gostava de comer coisa gostosa, toda criança quer isso. Acabou que me deu voltar com a minha mãe para a igreja, eu fiquei seguindo meu pai para o bar. Tinha lá os botafoguenses, o bar era o líder do Botafogo, meu pai era botafoguense doente, na certa eu virei um botafoguense doente com ele também naquela época, e eu ia para o bar do Botafogo, e lá comia do bando melhor, eu gostava do bate-papo, tinha outras crianças, parei de congregar. E eu voltei a congregar e aceitei a Jesus, porque eu entendi que era Jesus, depois dos 16, 17 anos. Antes eram experiências que toda criança tem. Só que a mente de uma criança, você vai concordar comigo, não tem nada definido, não. Uma criança é inocente aos olhos de Deus. Então, aos 16, 17 anos, 3 malucos me apresentaram Jesus. Rogério, Ronildo e Goró. O Rogério e o Ronildo estão vivos, o Goró não está mais entre nós. E eles eram muito loucos, tinha brinco do nariz, na orelha, correntão, as camisas feitas por eles mesmos, com pincel e tinta. Aquelas bíblias loucas, corrente no nariz, aí Jesus te ama, e era aquela onda toda. Resumindo, eu fui com eles para a igreja, através de um retiro espiritual, aceitei Jesus como único Senhor Salvador, e eu vou dar uma resumida, eu vou entrar mais agora para o lado do meu ministério, com a Caverna do Rock. Na Caverna do Rock, chegou essa hora que o bispo falou no meio da juventude, quando você participar, quem que você procura? O seu pastor, ou Simon, ele olhou para mim e falou assim, tá vendo, Simon? Você é que tem sido pastor da vida deles. Só que você não aceita. Eles poderiam ser mais abençoados por Deus. Só que a obra não está completa porque você rejeita o chamado que Deus tem para você. Nesse meio tempo, já existia. A Caverna do Rock já existia. E eu estava congregando numa determinada igreja de Juiz de Fora. Sim. Foi quando não houve uma aceitação, lamentável isso.
não houve uma aceitação da galera do Caverna, e não é uma crítica com ódio no coração, não é. Mas eu vou falar, olha, isso acontece muito. Às vezes, os cristãos dão mais atenção para uns do que para outros. Aí perde, depois vai chorar. Perde, depois vai chorar, por que não estão com a gente? Né? Então, nessa época, tinha a visão do G12. Eu não aceitava a visão do G12. Eu não aceitava porque eu sempre fui muito curioso de estudar muito. Uhum. Nessa época, ninguém falava mal do G12. Mas eu assustei com a visão do G12. Aconteceu muita coisa. Também, algumas igrejas. Não, mas depois de um tempo que o negócio bombou. Mas na minha época eu via umas coisas estranhas acontecendo de pessoas que estavam ligadas ao G12 e eu não aceitava. Achava que ligação com magia, ligação com esoterismo, ligação com satanismo, coisas que aconteciam lá dentro da magia, no meio dos ateus estava rolando, e eu não concordava com aquilo ligado à igreja. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa de errado nisso. Então eu comecei a ser perseguido por isso. E aquela juventude da Caverna do Rock, por também me seguir, não aceitar a visão do G12, o que fizeram? Começaram a ficar do meu lado, automaticamente a igreja excluiu a gente, sem mandar para fora. Sem mandar para fora. Ela excluiu de que maneira? Nós estávamos dentro da igreja, mas não éramos aceitos mais, porque não aceitava a visão do G12. Isso é infantilidade de vocês não ter aceitado a visão. Mais à frente, Silas Malafaia abre a boca, aquele homem era perigoso, né? Quando ele abriu a boca e desceu o pau no G12, todo mundo entendeu que o Simon estava errado. Não, eu estava certa. E aí ele revelou mais coisas absurdas do G12. Eu falei, não, beleza, eu vou comprovar então se o negócio é certo ou errado. E eu fui no G12, no encontro. E no encontro eu presenciei coisas mais loucas ainda. E eu falei, caraca, isso aí tá errado. Só porque eu não aderi à visão do G12, e a meninada que estava junto comigo automaticamente segue a gente, seja meus seguidores, meus imitadores, a Bíblia fala. Então ele segue a gente. Automaticamente, ele falou, se o Simon aceitou, então tem alguma coisa estranha aí. Ele conhece Bíblia, é um cara de oração, dá testemunho. E os caras junto comigo. Nessa época tinha um grupo de pagode. Uma molecada que fazia um pagode do mundo. Tocava pagode do mundo, bebia todas. O líder desse ministério liberou para eles tocar lá na frente da igreja e a gente que andava direitinho com Deus, na palavra. Não tinha mais voz de comando. Antes tinha. Por não aceitar a visão de G12, parou de ter aceitação da igreja. Aí, nesse meio tempo, houve tanta perseguição ao ponto de um jovem ser proibido de namorar uma moça, só porque ele não aderiu à visão de G12. E essa moça aceitou Jesus como Salvador através do nosso trabalho de praça, de rua. Então, a gente pregando na rua, a moça veio para Jesus, esse jovem queria namorar, não deixaram namorar. Final das contas, eu tive que tomar uma decisão. E aí nós decidimos ficar somente na Caverna do Rock, que não tinha nome na época. Já tinham 5 meses de Caverna do Rock. A gente chamava desde o início de base missionária. Hoje eu tenho outra visão relacionada a isso. Hoje eu tenho outra visão. O ministério que abraçou a visão do G12, na época, é de Deus, puxa. A visão, tanto que não era correta, que hoje eles não seguem mais essa visão, e a maioria das igrejas deixaram de lado. O time que está dentro não se mexe. Ninguém fala de G12 mais. Quem fala de G12 hoje? Não existe. É outro nome, eles camuflaram, eles mudaram um monte de coisa. Então o time que está dentro não se mexe. Então nessa época toda, o G12 subiu, a igreja está de pé até hoje, glória a Deus, e nós, como Caverna, nos fortalecemos na palavra, no Senhor. Com o tempo, as pessoas começaram a ir para outros ministérios, porque nós não éramos igreja, era uma base missionária, e eu falava, você quer permanecer no Caverna, então você tem que congregar em alguma igreja. Entendi. E aí você ia para as igrejas tradicionais, e eles não aceitavam eles. Outros ficavam até um certo tempo, mas chegou a hora que eles voltavam para o Caverna falando, olha, tá difícil. E foi nesse meio tempo que Deus me chamou, como eu contei para você aqui, para a vida pastoral. E aí tudo se encaixou. Quando eu aceitei o meu chamado, fui consagrado.
no calçadão da Rua Alpes, no meio de toda a população passando, estavam os 30 jovens mais ou menos, o bispo com a mão na minha cabeça, orando e me consagrando. Só que o homem é difícil demais, ser humano é difícil. Sim, sim. As pessoas não deram muito crédito. Passou consagrado no calçador da Rua Alpes. Uhum. Foi então que no ajuntamento das tribos, no Rio de Janeiro, na comunidade S8, depois eu vou falar sobre S8, Sim. foi lá, então, que eles chamaram lá na frente os novos pastores e apresentaram todos eles. E eu fui um dos que fui apresentado. Oraram por mim, me consagraram, como se consagra qualquer pastor. Só que para mim a primeira consagração foi válida. Foi no calçadão do Alto. Não é válida aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é válida. Com certeza. Com certeza. Olha, eu vou ler algumas perguntas aqui, pastor. Aí o senhor pode continuar falando sobre a sua história. Tá bom? Amém. Ó, a Paela perguntou mais ou menos isso que a gente está conversando aqui, né? Paela, ela é uma bênção na minha vida, amiga que Deus me deu, e está muito aqui junto com a gente no Revas, né? Como um braço mesmo, assim, que Deus está usando muito, né? Glória a Deus. Né, nossa produtora também do nosso futuro evento, em nome de Jesus. Isso. Ela perguntou, olha, como é ser pastor vivendo no underground? Muito preconceito? O senhor chegou a comentar um pouco sobre, né? Essa questão, por exemplo, da consagração, alguma coisa a mais que o senhor pode falar pra gente, alguma situação? Ou como o senhor lidou com isso, na verdade? Vou radicalizar. Vou radicalizar, então. Vamos lá. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Gabriela Carneiro. Ah, Gabi Carneiro, o Senhor me ganhou para o nosso Deus. Obrigado pela vida. A Gabriela veio para Jesus através desse evangelho louco aí, ó. Gabriela, pode falar, Gabriela, que você estava indo fazer coisa errada? E aí Jesus trabalhou na sua vida na época? Gabriela depois vai falar, se pode, eu conto o testemunho dela. Então, a Gabriela é uma delas. O inimigo está tentando buscar ela para fazer uma coisa errada e Deus me colocou na frente dela no meio da rua. Todo doidão, bom que ela escreva aí, conta aí o seu testemunho, é melhor, Gabriela. Deus te abençoe, que legal, a Gabriela está aqui. Agora, falando sobre o que você me perguntou, minha irmã, já aconteceu muito caso doido aqui, ó. Eu vou contar os mais tenebrosos, depois eu vou para os mais engraçados. Olha, Tá bom. a aceitação do meio secular, como eu disse, no início do ministério tranquilo, teve poucas decepções. O problema maior foi com os cristãos que não nos entendiam, não nos aceitavam como cristãos. A história é meio parecida com a de Jesus. Real. Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram ele. Jesus deixa de fazer milagres e prodígios na sua terra porque o povo não acreditava nele. Via ele como o filho de José, o carpinteiro. Mais ou menos por aí. Mas também, para ficar mais tenebroso, teve muita perseguição por parte dos satanistas. Caraca, que loucura. Para muita gente, satanista é aquilo que a gente vê no filme de terror. Para a gente aqui não, né? A gente viveu isso na prática. A gente nunca sabia o que ia acontecer lá na frente. Sim. Havia sempre um temor, uma preocupação. Eu estou falando rindo porque eu sou bagunceiro mesmo. Mas isso não se fala rindo, tem que falar chorando e, por se lembrar, fica ansioso. Mas eu não consigo ser assim, eu sou brincalhão. Vamos lá. Que bom. A gente pregava Jesus e os satanistas ficavam com ódio da gente. Porque quando tinha os eventos de rock na cidade secular, eles me viam chegando na molecada e falando do amor de Deus. Convidando a malucada com um livrinho preto na mão, que era a minha biblinha desse tamanho, toda pintada, rabiscada, desenhada, minhas correntes, turma de exército, calça tudo rasgada, camisas da época feita à mão, como os meus amigos faziam. A gente não tinha essa opção de comprar camisa de banda de rock na época, não tinha. E aí eu pegava no meio dos roqueiros, a molecadinha nova, hey, dançando, pulando, eu dançava no meio deles. O reteté de Jeová, meu irmão.
Você já viu esses irmãos dançando rodopiano? Já. Pentecostal? Olha os meus olhos cheios de lágrimas, olha. Eu não conhecia eles. Eu nunca ouvi falar na época de Rua Azusa, nunca vi falar na época de Reteté, de Pentecostal. Eu não sabia o que era isso. Eu era da Casa da Bênção nessa época. Quando Deus trabalhou na minha vida pela primeira vez. Quando eu lancei rodopiando o poder de Deus pela primeira vez, era da Casa da Bênção. Agora, na época da Caverna do Rock, quando eu ia para os shows de rock, eu ia com a minha biblinha, orava o Senhor, enfiava a biblinha dentro do bolso, eu enjoelhava no meio daquela malucada, tudo dançando, pulando a roda, eu ia no meio da roda, me ajoelhava, orava a Deus e falava, coloca teu sangue na minha mão. Amém. E eu começava a rodopiar igual um peão, meu irmão. Não era transe, para alguém que ia perguntar, você estava em transe? Não estava em transe. Mas eu rodopiava igual um peão. Já viu o vocalista da banda Bride dançando, rodopiando? Já. Meu mover, né? Tanto é que ele é de lá dos Estados Unidos. Rodopiava com... Aí colocava a mão na cabeça de um guru e ficava profetizando, esse aqui, em nome de Jesus, vai ser seu. Esse aqui, em nome de Jesus, vai ser seu. Os satanistas vendo aquilo, ficavam com muita raiva de mim. Aí começaram a me ameaçar. Caramba! Aí veio as ameaças. O líder deles era um baixinho raquítico, magrinho, mas treinava tudo quanto tipo de artes marciais. Ele era tatuador na época, na cabeça dele rapou tudo, escreveu diabo, satanás, alguma coisa assim. Então ele diz a história que ele tinha duas Harley Davidson, que as Harley Davidson foram compradas com dinheiro do cemitério, que o diabo deixou duas malas cheias de dinheiro para ele em cima do túmulo. Essa é a história dele. Você vê como que é a vida dele com o diabo. Para o diabo fazer isso, ele tem que fazer muita coisa horrível, né? E esse cara era magrinho, raquítico, mas lutava muito, batia em todo mundo, e todo mundo tinha medo dele. A galera que andava com ele, tudo do mal. E esse foi o início bem tenebroso, as ameaças. Mais para frente, chutes, pontapé, eu no meio da roda dançando, de repente se tinha dor na coluna, porque alguém tinha me chutado, mas até aí tá tranquilo. As ameaças frontais. Caraca. Mas até aí tá tranquilo, água com açúcar, é só ameaça. Aí começou. O outro grupo satanista da cidade. Nós estávamos reunidos na Praça Garcis. 4 tochas. Quando nós saímos do prédio, nós fomos para a praça. Aí o rapaz que levou a gente para a praça, o Ricardo, japonês, alô Japão, cismou de colocar 4 tochas. Então ele colocou 4 bastão com as tochas acesas, 2 bandeiras amarradas nas árvores, no meio da praça escura, aquilo chamava atenção de longe. Então ali a gente se reunia, todo mundo montado, aquilo parecia mais um circo satânico, né? Mas era tudo crente. Os cristãos, muita gente voltava para Jesus, as pessoas da cidade através daquele trabalho. Então nós estávamos um dia lá, culto normal. Aí acabou o culto, eu saí para comprar pão. Lembra que eu contei do Parque Alves, da praça, que o cara estava travado? Sim, né? Que a gente estava lixando? Então, depois do evangelismo da madrugada, a gente fazia o culto. No sábado, na madrugada fazia o evangelismo, virava a madrugada na rua. E no final, o que a gente fazia? A gente comia, né? Nesse dia nós fizemos diferente. Acabou o culto, saímos para comprar pão no Bahamas, que estava nascendo, era o mercado Bahamas, estava começando o Manonório. Compramos o pão lá. Quando voltamos, eu e os irmãos Patola, que lutavam artes marciais. Quando a gente volta, estava todo mundo caído no chão. Bíblia rasgada, um monte de folha. Irmão cai no chão chorando, outro tudo rasgado a calça jeans, novinha do cara. A mãe dele tinha comprado aquela semana, rasgada, calça jeans, vai rasgar a calça jeans. Na pancada tem que ter batido muito, né? Real. Meu Deus, quando eu cheguei lá, aquela cena de guerra, eu fiquei, o que aconteceu? Os satanistas vieram aqui, quê? Vamos lá agora. Aí os irmãos Patola, que lutavam artes marciais, falando comigo, que nós vamos lá, saindo da benção, vamos dar uma coça neles, e não sei o quê. E a gente saiu, nós saímos todo mundo juntos, machucados e fomos. Nós andamos mais ou menos uns 15 minutos até chegar. Nós saímos da Praça Garcis, vamos para o Parque Alves. Para quem está assistindo e mora em Juiz de Fora, sabe a distância. E nós caímos no Parque Alves certinho, Deus levou certinho onde estavam os caras. Chegando lá, estava aquele grupo, no meio da madrugada, cruz de cabeça para baixo, garrafão de bebida na mão.
nós avistamos 2 ex-integrantes do Caverna do Rock lá. Esse tinha se desviado há uns meses já, estava lá no meio deles. E eu cheguei para eles e falei assim, por que vocês bateram na galera do Caverna? Ah, porque vocês vivem falando que nós somos satanistas de meia tigela. E eu falava mesmo. Eu falava, e até hoje eu falo, que existem muitos satanistas, minha irmã. E muitos cristãos também, de meia tigela. Fala que é crente, mas na hora que precisa ser crente mesmo, ele deixa de ser crente. Fala que é satanista, mas se o avião estiver caindo, a primeira palavra é Deus me ajude. Socorro, meu Deus! E eu pregava direto, até hoje falo na igreja. Com certeza eram os 2 que estavam ali, que pertenceram durante muito tempo a Caverna do Rock, deve ter falado para eles, né? Eu falei assim, você não podia ter feito isso com eles, não. Eu sou de Deus. Se o meu Deus me ama, você vai ver o que o meu Deus vai fazer com vocês. Vocês tocaram em pessoas que Deus ama, pessoas que pertencem a Deus. Eu repete isso. Era o Popeye, o nome desse rapaz, né? Garrafão na mão. Repete isso. Eu fui repetir, ele falou que ia acertar na minha cabeça. Só que antes de acertar esse negócio na minha cabeça, escuta que se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Agora, vocês acreditam realmente que Satanás é tudo que vocês dizem que ele é para vocês? Vocês acreditam que lá no inferno vocês vão reinar? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, e no inferno só vê choro e ranger de dente. Tantas pessoas que estiver lá como os demônios, lá não vai ter reinado, não. Lá vai ser 24 horas, todos os dias da eternidade. Você tem certeza que se você morrer agora, ele vai ser bom para você? Só sei que ele não acertou aqui na minha cabeça. Lembra dos irmãos Patola, Forte, que lutavam artes marciais da gente, que estavam com a gente? Fala, sabe, vamos embora. Eles me puxavam, não queriam que eu conversasse com eles, não. Vamos embora, porque eles ficaram com medo, que era muita gente. Eu falei, não, espera aí, se o meu Deus, o meu Deus vai fazer isso com você. E eles ficaram tementes, nós fomos embora. Naquela mesma semana, eu trabalhando, eu fazia locução na porta de uma loja, naquela mesma semana começou a vir satanistas daquele grupo, para pedir desculpa. Oi, Simon, você desculpa aí, cara, a gente, não leva a mão não, ó, a gente não vai mexer com vocês mais não. E eu não estou entendendo nada. Até que um deles eu perguntei, era o Juliano. Eu falei, pode falar, cara, por que você e seus amigos também me pedem desculpa? Eu falei, não, porque os skatistas falaram que vai matar a gente. Caraca. Porque mexeu com os white metal. Os white metal não mexem com ninguém. Aí eu falei, cara, vocês vão morrer. Aí eu posei na cara deles, zoei muito, vocês vão morrer. Se eu fosse vocês, aceitava Jesus, o conselho que eu te dou. Porque se pelo menos vocês morrerem, vocês morrem salvos. Meu Deus. Saiu dali. Sabe esse Juliano? Hoje ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Que bênção, cara. Eu O gosto Juliano muito. saiu dali e foi embora. Uns dias depois, cheguei lá na nossa igreja, cara. Aí veio para Jesus na nossa igreja. Aceitou Jesus, ficou um bom tempo com a gente. Só que o avô dele era da Igreja Assembleia de Deus, dos pastores. Sim. Ele começou com o avô e acabou ficando na Assembleia de Deus, virou pastor. Naquele primeiro evangelho, ele começou até a rejeitar a gente, falou que o rock não era de Deus. Depois que ele veio para Jesus através da gente. Sim. Só que lá na frente ele pediu desculpa, falando que era coisa do primeiro amor, né? A pessoa fica muito fechada. E hoje ele é nosso amigo e tudo. Então foi um dos que primeiro veio para Jesus. Eu contei esse caso, mas tem mais casos, muito mais casos. De quando, por exemplo, colocaram fogo na porta da nossa igreja. Ei! Caraca, Na época nem dos quadrilhos agora. Tá na época do frio, quadrilho, imagina o foguinho aquece. Ó, a Anguera, só um minutinho, desculpa, tá? A Anguera falou aqui sobre algo. Pastor Simon, o senhor já apanhou por querer falar do evangelho e a pessoa não aceitar e logo depois querer brigar com você? Tá. Então tá, vou pular do fogo. Tentar colocar fogo em igreja. Eu tô curiosa também.
Tá, mas mandaram fogo na igreja. Graças a Deus que o fogo apagou. Deus é bom. Já tentaram invadir a igreja, não conseguiram. Já colocaram cola 6 vezes na fechadura da igreja para a gente parar. Não pararam. Já chamaram polícia, fiscalização. Caraca. Eu esqueci da polícia lá de fora da igreja. Mas a igreja não foi fechada, louvado seja Deus. Eles olharam lá e fizeram questão de anotar no papel que não tinha nada de errado. E me perguntaram ainda, como que essa galera obedece a você? Eles são muito loucos. Eu falei, não é eu não, é Deus. Porque eles estavam tudo de joelho depois do show de rock, orando ao Senhor junto comigo. Bom, vamos lá, falar sobre o que diz a Anguera. Pregando o Evangelho de Jesus. Já apanhei muito. Muitas vezes a gente apanha sem ver nos shows, né? Um sabe lá da chute. Mas houve, eu vou contar uns momentos. Não, vou contar 2, vamos lá, 2. Uma vez eu falei, vou evangelizar um show de rock satânico. Caraca. Era um culto de adoração a Satanás. Eu falei, vou lá evangelizar. Peguei a minha Bíblia, fiz a mesma coisa. Só que nesse dia eu não jejuei, não me preparei não, fui. Cheguei lá, estava lá com o bode lá na frente, para cortar o bode no meio, jogar sangue, fazer aquelas coisas loucas que eles gostam de fazer. Uhum. Aí eu tô lá, no meio da galera, fazendo a mesma coisa. Fechei meu olho, orei ao Senhor e saí colocando a mão na cabeça, satanista tudo, né? Dançando rock, rodopiando. Uhum. De repente alguém me deu um chute na coluna que, nossa, Deus, deu muito. Caraca. Aí depois fui ver um satanista. Aí eu tive que ir embora, eu fiquei com medo desse dia. Eu falei, nossa, eu não jejuei, não me preparei, o que eu estou fazendo aqui? E eu abaixei a cabecinha, fui embora para casa. Por quê? Irmãos, quem está nos assistindo? Ah, eu vou evangelizar no cemitério, no jejum e não hora para você ver, não. Irmãos, eu vou lá pregar no cemitério. Ah, ó, irmãos, vou lá pregar no hospital. Tem que jejuar, tem que se preparar. Vai entrar na casa do inimigo sem se preparar? Eu fui na casa do inimigo, como eu já fiz várias vezes. Só que nesse dia eu não me preparei. Mas um acontecimento mais louco foi... Você lembra que eu falei dos skatistas? Sim. Que queria matar os satanistas? Olha, os skatistas eram amigos do Simon da Caverna do Rock. Eles não eram, não. Mas nesse dia eram. Mas antes não era, porque eles roubavam da gente. Quando a gente terminava na madrugada de evangelizar, a gente gostava muito de ir no Mercado Bahamas, na Zona Sul. Subia o morro, comprava pão, salsicha, a gente enfiava o dedo dentro do pão, os 2 dedos, enfiava a salsicha no pão e comia ele cru com refrigerante barato. Isso no final do evangelismo. Pegava a garrafa, colocava areia, ficava brincando de futebol americano, mas a galera tudo de preto, calça rasgada, cheia de corrente, correndo na praça, gritando, rindo, suando. Era uma festa, todo sábado para domingo. Só que nessa onda de ir lá no mercado comprar as coisas, a gente sempre encontrava com os skatistas, nas ruas, encontrava com eles. Eles estavam sempre fumando, muito doido de droga. E eles debochavam da gente. Aos white metal aí, aos white não sei o que, zombavam da gente. Ia. Até que um dia manifestou demônio do gótico. Eles estavam no mesmo lugar onde havia um gótico e a namorada do gótico. E a gente estava ali para comprar pão. Era um mercado, comprar pão e refrigerante. Aí nós deixamos comprar um pão e refrigerante e fomos lá conversar com o gótico. O gótico manifesta demônio. E não era um demônio, era uma legião de demônios. Mas espera aí, eu estou contando errado, eu tenho que voltar um pouquinho antes aqui, espera aí. Antes dos skatistas e do cara manifestar demônio, a gente estava do lado de fora do estabelecimento. Para entrar, nós encontramos com mais um satanista. Caramba. Esse satanista estava com muita raiva do vocalista do Mortification. Porque naquela época que ele foi curado do leucemia, lembra? Sim, sim, Hoje, sim. a história dele é louca, né? 2 horas para a morte dele, os médicos iam desligar os equipamentos lá na Austrália. A Rock Brigade tinha acabado de fazer uma matéria zombando dele. Foi embora para casa, a matéria saiu no Brasil. Eu fui um dos que li no rádio. Estava escrito assim, quando você estiver vendo essa matéria, o vocalista do Mortification já morreu 1 mês atrás. Eu li a notícia no rádio, aqui em Juiz de Fora. Da outra semana, um amigo meu me falou, morreu não, cara, acho que você está enganado.
Aí saiu a revista falando de novo, que 2 horas depois que eles foram embora, desligaram o equipamento para ele morrer. Os pastores dele chegaram, depois que a revista foi embora, desligaram os equipamentos, só que ele não morreu, não. Começou a apitar os equipamentos, falando que o sangue que tinha virado água, há muito tempo que tinha virado água, estava virando sangue tudo de novo, então ele voltou a viver. Aí ele deu um apelido de quê? De morto-vivo. O vocalista do Queixo, Rui, veio no Brasil, tocou no Brasil, e ele estava com muita raiva. Os satanistas do Brasil inteiro estavam querendo matar ele, era o sonho deles. Rapaz, esse cara que era satanista falou assim comigo: aquele morto-vivo lá não morreu não, mas se eu pudesse eu matava ele, que não sei o quê. Aí a gente começou a conversar com ele: não, nosso Deus é grande, é poderoso. Quando falou isso é poderoso, eu falei assim: um demônio fraquinho que aparecer joga vocês debaixo desses carros, lá, né? Um lugar muito movimentado, a Avenida Rio Branco de Fora, próximo a esse mercado. Quando ele falou isso, estava descendo um cara de roupa social, todo arrumadinho. A parede desse mercado era todo chapiscado. Sim. O garoto para e começa: estou me sentindo mal, não sei o que está acontecendo comigo. Na mesma hora, todo mundo que estava comigo falou: Simon, vou morar, cara, é demônio. E aí manifestou o demônio no cara mesmo. O cara todo arrumadinho, não era roqueiro, não, o cara normal. Sentou as costas na parede, o demônio manifestando nele, o satanista falando: eu não disse que um demônio mais fraco ia matar vocês? Os caras vieram para orar junto comigo. Eu falei: ninguém vai orar junto comigo, deixa que eu oro sozinho. Aí eu falei: se olha para cá então, demônio mais fraco, agora eu quero o mais forte. O demônio, eu falei: sai em nome de Jesus. O demônio não queria sair. Ah, não vai sair não? Agora é o contrário: Deus, não deixa ele embora, amarra ele com corrente de fogo. E ele pedia para sair agora, e a gente não deixava sair. E eu falava: vamos cantar uma musiquinha para ele, vamos lá. Manda fogo, Jesus. Assim, começava a cantar aqueles hinos pentecostal. Sim. Não. O demônio querendo sair dele, a gente não quer deixar o demônio sair. Não, você vai sofrer mais. Aí chegou um momento que eu falei com o demônio assim: você gosta de mim? Ele falou assim: eu te odeio, ainda vou te derrubar, eu não sei o quê. Você gosta deles? Aí mostrei o pessoal da igreja: eu detesto eles. Mostrei o satanista: você gosta deles? Ele riu: esse aí já é meu. Esse é meu cavalo. Falou assim. O satanista lá, eu falei: agora você vai sair em nome de Jesus. Aí todos aqueles demônios, foi embora. O cara volta assim: cara, o que está acontecendo? Para ver a roupa dele, social, toda rasgada por causa do chapisco da parede. A gente conversou com ele na frente do satanista. Aí descobrimos que ele era filho de santo. Sim. Ele não estava mais no trabalho, mas ele tinha a ligação, né, por ser filho de santo e tal. E aí o demônio, na mesma hora, ouviu a boca do satanista. Aí manifestou nele. Ele foi uma fonte para o diabo manifestar. O cara foi embora, resumidamente, falando do amor de Jesus, ele foi embora. Esse satanista começou a debochar da gente. Nessa época, nós saímos lá para dentro, aí manifestou o demônio no gótico, agora que entra o gótico, né? E os skatistas zombaram da gente, debocharam da gente, eles estavam tudo doidão de maconha. A gente ora para o gótico, manifestou uma legião de demônios no gótico. Legião de demônios. Entrava um, saia outro, entrava um, saia outro, entrava um, saia outro. E a gente gostava dessas coisas. Para a gente era normal, manifestou, sai em nome de Jesus, e a gente tinha autoridade, tinha poder no que Deus dava a gente. Calma que depois eu vou falar sobre algo muito importante relacionado a isso, viu, gente? Sobre a alegria que nós temos que ter. Não é porque manifesta demônio a gente manda sair que tem que ficar alegre por isso, não. A gente tem que se alegrar pela salvação que Jesus deu. Depois eu vou falar sobre isso. Então, beleza, o demônio manifestava: sai em nome de Jesus. E vinha outro: sai em nome de Jesus. De repente eu abri o meu olho, tava aqueles skatistas tudinho de mão dada junto com o pessoal da Caverna do Rock, em volta dele. A namorada desse cara que estava manifestando demônio chorando. Ela era espírita, já estava acostumada com a situação, mas ela chorava de ver a situação dele. Os skatistas, tudo de mão dada, temendo e tremendo a Deus. A droga deles, o efeito da maconha, foi tudo embora. Eles estavam ligadaço, normal, igual a gente. E aí saem todos. Aí começa eles pedindo desculpa pra gente. Pô, foi mal aí, Simon.
Cara, vocês são de Deus, sim. Desculpa os deboches que a gente faz. Olha, eu vou lá na Caverna do Rock. A gente reunia na praça, hein? Nós vamos lá na praça ainda. Viraram nossos amigos. Acabou aquele episódio, acabou o episódio. Compramos pão, refrigerante. Quando sai do mercado, tá eles lá querendo bater no satanista. E sabe por quê? Eles falavam assim, você está incomodando o Simon? Se esse demônio não sai no nome de Jesus, vai sair na skateada. E queria bater nele. Ai, meu Deus. Hoje esse satanista não está mais envolvido no satanismo. Pelo menos eu acho que não. Eu acho que não. Eu vejo sempre na rua e tá bem, eu estou feliz pela vida dele hoje. Que na época era lamentável, ele vivia uma vida muito sofrida. Sim. Vivia uma vida muito sofrida. Então, desse dia em diante, os skatistas viraram que amigos dos cristãos. E sabe o que eles falavam? O Simon, cara, é igual o Xavier do X-Men. E essa galera que anda com ele é igual os X-Men. O Xavier tem superpoderes, os X-Men também, e eles também têm superpoderes, eles falam de amor benéfico. E os skatistas passaram a defender a gente na cidade. Quando o satanista ameaçava, ele dizia lá. Por isso que aconteceu o que eu falei. Quando bateram no rapaz, na galera do caverna, e rasgaram até a roupa do rapaz lá, eles começaram a cobrar dos satanistas. Vocês bateram na galera do White Panther, agora nós vamos acabar com vocês, vamos matar vocês. A mesma coisa falou com os skatistas. Não, com os satanistas. Então, mudando um pouquinho o assunto, mais uma história, na verdade, dentro disso, sem mudar. Aconteceu outra. Eu falei que ia contar tudo, mas eu vou contar a terceira história aqui. Teve um evento com o pessoal dos Estados Unidos, skatistas cristãos. Eles vieram de fora, Planet Up, eu acho que era o nome, Planet Up. Eles vieram como missionários, fizeram um evento no centro da cidade, depois alugaram um espaço. Esse dia foi um dia tenebroso também. Eu estou lá num show, que era de rock cristão, cheio de panfleto na mão. Aí eu vejo a galera toda de preto. Eu dou um panfleto caro, o cara amassa o panfleto, tapa na minha cara e escarra na minha cara na mesma hora. Caraca. Igual um grude, aquela meleca na minha cara. Eu limpei com nojo, abaixei a cabeça, saí de perto dele, não falei nada. De repente, o evento para, porque teve um maior barulhão do lado de fora. Aí parou o evento evento grande, com esses missionários de Estados Unidos. Quando foi lá todo mundo lá de fora para ver o que estava acontecendo, era uma briga que estava começando. Eram os satanistas com os skatistas. Os mesmos que escarraram na minha cara. Uhum. Os skatistas estavam sentando o skate neles. Eles todos de sobretudo, tudo de preto, e os skatistas batendo neles com o skate. Os mesmos skatistas. Uhum. Vocês bateram na galera do Simon, eu já falei que não sei o que, tá. Eu vou lá e separo a briga. Um dos skatistas, chamado Pandão, falou assim comigo: qual é essa? Poxa, você não arruma problema com ninguém, cara, só a galera da paz. Os caras escarrou na tua cara e você ainda defende ele, não quer deixar a gente bater neles. Eu vou bater em você, falou comigo. Ele só falou, não quer dizer que ele ia bater, não. Ele estava falando, pô, tô batendo mesmo que eles bateram você não quer deixar bater nele, eu vou bater em você agora mesmo. Os skatistas saíram tudo machucado. Foram embora tudo mancando. Não, os satanistas. Saíram tudo mancando daquele evento. Aí o evento voltou a funcionar. Uhum. Passou o tempo, outro barulho. Agora eram os satanistas que entraram dentro do evento cristão, com mais satanistas. Dentro, debaixo do sobretudo dele tinha aparecido coisas que lembravam arma, debaixo do sobretudo. Uhum. Agora é hora dos skatistas sair correndo. Eles correm para um lado, eles correm para o outro. Todos eles sumiram. E aí é o mesmo satanista que deu papel, que escarrou na minha cara, me chama assim. Dentro do evento cristão, hein? Eles eram abusados. Ei, você aí, vem cá. Aí eu fui temer na morte. Humanamente falando, né? Eu lembrei do Vale. Eu falei, gente, e agora, o que vai ser? Quando eu chego perto dele, ele estende a mão para me estender a mão. Aí eu também estendo a mão, ele apertou a minha mão. Falou, escarrei na tua cara porque você é crente. Depois de você me dar um panfleto
Joguei o panfleto na tua cara. Na hora que os skatistas estavam me batendo meus amigos, você teve o poder de falar bate, bate mais e eu vou bater também. Mas você não deixou eles baterem mais na gente. Você protegeu a gente. Ele falou assim, olha, o teu conceito era zero comigo. Eu te conheço só de ouvir falar, ele falou. Mas a partir de hoje o teu conceito cresceu não sei quanto por cento, eu não lembro porque ele falou, vou lembrar de porcentagem, comigo. Ele virou as costas e saiu falando em voz alta. Eu não estou entendendo nada. Foram embora. Cadê os skatistas para bater no região? Que nada, eles subiram, eles viram que estavam nos negócios e é muita gente, né? Mas um testemunho maravilhoso do que é Deus. Glória a Deus. Deus protege os teus filhos. Deus protege os servos de Deus. É como eu disse, né? Muita gente só ouve falar de satanistas por causa dos filmes de terror, né? Sim. Mas muitos de nós no meio underground, nosso principal alvo são eles. Chegar neles e apresentar o amor de Deus. Só que tem uma coisa, meu irmão, os dias de hoje mudaram, tá? Os dias mudaram. O satanista de hoje não é mais esse que chega e bate, não é mais. Eles amadureceram. O satanista de hoje, eles nem andam de roupa preta mais não. Os satanistas de hoje não penduram cruz de cabeça para baixo. Daquela época até hoje mudou muita coisa. Pastor, cara, que testemunhos edificantes, sério, eu tô amando ouvir tudo de verdade mesmo. O Eduardo Teixeira comentou, né, existe um momento em que uma igreja de rock deixa de ser uma igreja que alcança roqueiros e passa a ser apenas uma igreja que toca rock para convertidos? Aí mandou um abraço, Simon, meu amigo. Aí, Isso é o sério. senhor já viu isso? Já aconteceu? Como que Entretenimento. Quando a igreja chega a esse ponto, é triste. É lamentável. E dói no coração do pastor. Eu já fiz essa pergunta para mim. Será que eu estou na igreja como alguém que é reconhecido como um homem de Deus? Será que eu estou na igreja onde as pessoas realmente querem levar Deus a sério? Sim. Ou será que eu estou na igreja só para entreter? Para fazer essa galera curtir? A igreja, quando chega a esse ponto, ela vira um entretenimento para crente. O Eduardo, eu tiro o chapéu para ele, porque antes de mim, veio tantos outros, como no Rio de Janeiro, pastor Enoque, do Ministério Metanoia, pastor Paulo, do mesmo ministério, pastor Zé, do Ajuntamento das Tribos, pastor Marcelão, Vacão, também já está muitos anos no trabalho. No Rio de Janeiro, pastor Enoque, essa galera enfrentou muita luta, muita dificuldade, mas não se perderam. O ajuntamento é aqui pertinho da gente. Vai no ajuntamento esse ano, né? Tem que ir, é obrigado, obrigatório, todo cristão tem que estar lá. Todo underground cristão. Nós vamos se ver. Então, Belo Horizonte, Geraldo não está mais entre nós. Não, Geraldo está entre nós. O Fábio não está mais entre nós. Também vieram antes de mim. E em São Paulo, Bispo Del e o Eduardo e tantos outros vieram antes de mim. O que eu estou passando para você de informação do meio underground cristão, o que eu tenho de conhecimento, eles têm muito mais. Eles pegaram épocas tenebrosas, mais do que eu peguei. Dizem que lá em São Paulo era assim, encontrava-se com white metal, apanhava mesmo, cortava-se o cabelo, ofendia de todos os jeitos. E ele passou por cada momento, desde o gospel rock, do white metal e até o chamado underground cristão, a igreja tradicional. Ele passou por todo esse momento aí. Eu tenho certeza que se ele fez essa pergunta, porque ele viu muito isso acontecer. E olha, é lamentável, né? Mas essas coisas acontecem mesmo, tá, minha irmã? A galera deixa de pregar. É aceito isso. É aceito. Você dá uma pausa para pregar para os malucos. Para quê? Para preparar a galera da igreja para voltar a pregar.
Ah, é uma igreja só que toca rock para crente. Não, às vezes é um momento, igual lá na caverna de Adulão. Sim, Davi ia para a guerra, aí depois que a galera se machucava e feria, Deus manda Davi trazer todo o povo para dentro da caverna para preparar eles de novo. A caverna de Adulão é um lugar para se preparar, para cuidar das feridas, para depois o exército voltar para a guerra de novo. Então isso é aceitável. sim. Existe um período no ministério underground cristão que ele fica mais incubado dentro da igreja. Para Uhum. quê? Para fortalecimento. É, Depois ele sai novamente. Agora, quando a igreja vira só um point, não é só o é, underground, não. Quando a igreja em geral vira só um point, vai ter salvação. Pode ser que a pessoa vá até para o céu, a igreja vai para o céu, beleza. Mas perde o sentido, né? exatamente, confunde também, né? Isso a É. gente, infelizmente, vê muito. É, Thor, Pastor Franca. Se eu falei errado, me corrige, por favor. Pena A que consegui entrar torça, somente agora. Cheguei do a, trabalho. a Tor França. Pastor, não sei se eu teria seu testemunho. Acho. E aí passou, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Acho Acho que que eu deixaria defendo. bater só um pouquinho. Aí agora comentou, que testemunho, Deus te usa muito. Deixa eu ver, eu quero ler um comentário aqui, que é É, da... Porque senão depois eu perco. É da Gabi, né, como o senhor comentou. Ela falou, Pastor Simon me tirou de um buraco muito fundo e achava que não tinha volta, e o Senhor me mostrou que tinha alguém que me amava do jeito que eu era. Obrigada, Gabi, por comentar, tá? E por nos amém. seguir também. Bem-vinda. A história nossa é muito louca, como muitas outras histórias. Fica Sim. difícil, né, para digitar, mas sabe contar? Não conhecia a Gabi, não. Eu fui conhecer ela no meio da rua. Naquele momento de rebeldia dela, estava meio chateada, se eu não me engano, com os pais dela, ou tinha problema de pais, eu não lembro alguma coisa, eu vou algo mais ou menos isso. Estava ela e a amiga dela, e disse ela na época para mim que estava indo, acho que para experimentar droga pela primeira vez, se eu não me engano, se não tiver confundido com outras histórias, né? Pela primeira vez. E ela estava lá com a camisa de rock, se eu não me engano, era Iron Maiden, estava a colega dela do lado, e Deus me colocou na frente dela naquela hora e eu revelei aquilo para ela. Deus me usou para trazer uma revelação e mostrar que ela estava indo fazer aquilo. E aí a história é longa, porque tem muitos anos eu não lembro muito da história, mas eu sei que ela veio para Jesus e louvado seja Deus. Ela prega na internet, ela tem um canal na internet, igual Aqui você. dentro, depois eu vou ver lá o perfil. Ó, o Eduardo comentou: acho que mantive o espírito punk contestador e sempre pronto para um contraponto, mas você exagera sobre mim. Te acho mais ativo. Deus te abençoe. Sole Dio Glória. Amém. Como que é mesmo que ele falou? Espera, eu acho que. Ele falou que ele mantém o espírito punk contestador. Ah, não, E Eduardo, tá. o Eduardo, E né? sempre pronto com contraponto. Ele é humilde, né? Não é isso não. O Eduardo o Eduardo é humilde. Só assim, o Eduardo, ele tem muita informação. Irmã, faz uma entrevista com o Eduardo. Sim, Ele eu tem vou. muita informação. Ele tem muita informação. Você fica de cara caída. Como eu queria que esse japonês, esse brasileiro de São Paulo, paulista, torcedor de São Paulo, metido a japonês, estou zoando aí porque a esposa dele é japonesa e ele mora no Japão. Como eu queria que ele estivesse aqui no Brasil para me sentar e só escutar ele contar histórias. Nossa, que Esse menino a gente legal, ficou gente. demais. Já Depois eu participei do vou podcast com seguir. ele, tá? Vou seguir ele lá, galera aqui. Olha, a Gabi falou, eu estava descendo o calçadão da rua Alfred. É Ah, isso eu mesmo? isso. A Gabi, ela confirmou aí, tá confirmando que foi isso mesmo, que ela vai me usar droga pela primeira vez. Eu tava sem gente falar, mas como você não conta testemunho? Tem que contar, né? E Deus usou Sim. poderosamente ali naquele momento. E outra, estou falando que Deus fez através de mim, mas Deus usa muito a Gabriela. Eu usou muito a Gabriela naquela época, a Isabela, que era amiga dela. Então, cada um, né, ao conhecer Jesus, vai fazer a sua parte com Deus, né? Vai Ela foi o que fazer, né? fez. Gosto muito da Gabi. Gabi! Ela não mora Obrigada, mais de fora, Gabi. não. Ela mora longe hoje. É? Ela mora longe de fora, mas a gente ama ela. Eu, minha esposa.
os mais antigos da caverna, né? Porque a geração vai passando, né? Mas tem muita gente ainda lá na geração dela que está no caverna até hoje. Olha, eu queria cumprimentar aqui o Rifes do Bem, que é um evento aqui da minha cidade, beneficente, que vai Que da, acontecer mês que vem. Sejam bem-vindos à live, gente. Muito que feliz com a da. presença de vocês. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui participando. Eu quero falar para essa galera que mora próximo a você. O maior valor, meus amigos, não é o que se tem, não é o que se perde. É o que se perde. Dá valor a esse trabalho do Heaven's Metal Fest. Dá valor ao trabalho que a irmã e o esposo dela recebeu do Senhor. Abraça, vocês estão me assistindo, ou que vão assistir este vídeo, já que ele vai ficar na íntegra na internet. Abraça esse trabalho. A Bíblia fala das almas que não vão entrar no céu, do sangue inocente. Esse trabalho é tão importante. Se Deus te chamar para esse trabalho, abra o braço, porque senão vocês vão ter que dar conta do sangue inocente, daquelas almas que vão para o inferno, mas poderiam ir para o céu se vocês tivessem dado valor ao chamado que Deus deu. E esse trabalho é um chamamento de Deus, é um chamamento dos céus. Deus abençoe a vocês muita coragem, muita coragem. Porque eventos como esse, porque eu sei qual é a sua intenção. Eu sei qual é a sua intenção. Eventos como o seu, irmã, não dá dinheiro, gasta dinheiro. Eventos como o seu traz decepções, faz raiva, porque o diabo vai tentar de tudo quanto é jeito de arrancar de você esse chamado, arrancar esse chamado do seu esposo. Eventos como esse, talvez não dá uma multidão de almas salvas naquela hora, não, mas para sempre, a pessoa que for num evento como esse, que ouviu falar de Jesus, olha que eu ganhei, a Suriana da Labalacei de Coa. Para sempre, porque tem vermelho, estou vendo aqui. Para sempre, irmão, para sempre. Aqueles que ouvirem falar de Jesus nesses eventos, para sempre serão incomodados. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, Deus. Olha, eu já ouvi muita coisa relacionada ao evento. E me perdoa que se estiverem ouvindo, eu vou falar a verdade. Quantas almas você já ganhou para Jesus nesse evento? Eu ouvi isso, me entristeci. Esse evento só te dá dor de cabeça e trabalho. Por que você não para com isso? Paro não. Quantas almas você ganhou? Mostra no dedo. Irmã, não precisa ganhar alma para Jesus agora, não. Mas se o cara aceitar Jesus amanhã e lembrar que um dia eu vou falar de Jesus no evento que eu promovi, já foi feito o que tinha que ser feito. É a mesma coisa vocês. Talvez não haverá uma multidão de almas e lá na frente vai aceita Jesus naquela hora. Mas na conversão você vai estar fazendo parte da história da vida deles. Sabe por quê? Eu falei e repito. A palavra pregada não volta vazia. Bêbado, olha que legal. Vamos falar sobre evento. Lá na Caverna do Rock, teve uns malucos que chegaram com garrafa, com bebida. Geralmente a gente pede para não entrar, né? Não deixa entrar com bebida. Mas nesse dia o Espírito Santo vou deixar entrar, e entrou. O cara estava doidão com a câmera filmando tudo que acontecia no evento. Aí eu falei, que delícia. Enquanto a banda estava reclamando, o cara da banda reclamando, deu problema aqui, não vai dar para me tocar. Eu dando glória a Deus, que o cara estava filmando tudo. Opa, não está tocando, então eu vou pregar. Comecei a falar de Jesus, ele com a bebida na mão, doidão. O cara estava tão doido que ele passava na parede, fazia carinho na parede da igreja. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele estava com a câmera assim, filmando tudo o que acontecia no tempo que ele estava ali. Opa! Quem faz uma filmagem, amanhã vai assistir. E ainda poderá até às vezes compartilhar com alguém. Jesus dele, meu irmão, tá com a garrafa de bebida, tá com um lata de bebida, deixa ele. Os irmãos da igreja já ficar assustados, deixa eles. Jesus não veio para quem estava perdido? Sim. Eles estão perdidos, então deixa eles entrar. E mandamos palavra de Deus neles, e louvado seja Deus. Então vai acontecer situações assim. Né? Sempre acontece, de entrar um malucão, doidão, não rejeita não. A não ser se fizer bagunça. Não se escandaliza. Se chegar um doidão na nossa igreja e ficar de boa, beleza. Se não ficar de boa, ele joga lá do lado de fora. Não, fala, é evento do Caverna. É público. Se não ficar de boa, eu jogo ele lá do lado de fora. Não tem problema não. Agora, se ficar de boa, beleza. Mas graças a Deus, olha,
Acho que eu nunca tive problema em eventos. Já tive em dia de culto, tá pregando lá e o cara tá xingando, aí eu convidei para se retirar. Se você retirar, ele vai de qualquer forma, de jeito para fora. Ele vai de qualquer jeito para fora. Mas olha, Deus não faz acepção de pessoas. Se chegou a pessoa, meu irmão, palavra nele, deixa ele estar doidão, o que for, a palavra não vai voltar vazia. Amém, glória a Deus. Olha, o Santo Josimar está sempre acompanhando a gente, muito obrigada. Ele falou assim, Simon, fala sobre os eventos que acontecem. Já que o senhor falou sobre eventos, eu vi que tem, né, eventos assim, que a gente ficou com muita vontade de ir em todos, verdade mesmo. Venha! O Josemar, ele também está com a gente nessa batalha. Quase desde o início. O Josemar está quase que desde o início do Caverna do Rock. Ele chegou a participar de culto na praça. Durante muitos anos eu promovi os eventos. Sim. Mas chega uma hora que você tem tanta tarefa que você tem que delegar funções. Hoje eu não faço mais isso. Então quem promove eventos em Juiz de Fora, quem fica, na verdade, na organização do evento, é o Josemar. Olha que legal. Josemar é aquele que chega cedinho na igreja para receber as bandas que vêm de fora. O Josemar é que conversa com ele, explica como vai ser. Toda dúvida não vem para mim, não, vai para ele. É o Josemar de fora e o irmão Elenilson, lá em São Paulo. Porque tem que ter dois, porque o nosso escritório fica em São Paulo. Eu quero contato com a Caverna. A gente manda o contato do escritório. Aí conversa com o nosso produtor de São Paulo, que é o Ellison, irmão Ellison do canal Bússola do Rock. Sim, muito eu bom. acompanho. É o Ellison. E aqui em Juiz de Fora, quem toma a frente disso tudo é o Josemar. Josemar, passei tudo para ele, hoje a bola é com ele. Vai ter evento, Josemar que organiza tudo. Se faltar alguma coisa, ele vai lá e resolve. Tudo é com o Josemar. Agradeço muito o nosso irmão Josemar, que está com a gente há muitos anos. E ele também é um dos integrantes do Ministério de Louvor. Eu vi uma foto dele no Ministério de Louvor, realmente. Na igreja. Aqui, ó, ele sempre está apoiando, né? Às vezes os vídeos que eu posto cantando, o Reva, da missão. O Reva Metal Fest é a extensão da nossa missão Casa Underground. A minha esposa está gritando aqui, falando alguma coisa. Eu não entendi, filha. Chico. Comentou aqui, que saudades. De outra pessoa que está na live aqui assistindo também. Que legal. No caso, o Reva, ele é um projeto, né, de festival, mas é da nossa missão Casa Underground, que é também uma base evangelística, missionária, né? Que a gente tem. E, assim, não tem local ainda, né? A gente, assim, se precisar, a gente recebe pessoas na nossa casa, mas a gente tá sempre assim, né? Quando tem a oportunidade de se envolver em ações sociais da cidade, tudo pela missão. E o Revas faz parte da nossa missão, né? Que Deus confiou a gente. Que bênção, glória a Deus. Olha que vai surgir o ministério aí. Amém. Gente, eu tenho uma veia missionária desde quando aceitei Jesus. Eu amo essas histórias, esses testemunhos. Nossa, viva muito. É bênção. Você está longe, né? É Rio de Janeiro, né? Sim. Em Rio Mas Bonito. tá longe, então. Quem está longe, na verdade, é o Chico. Alô, Francisco! Estou vendo aqui, ó. Francisco está assistindo com a gente. A minha esposa está gritando para falar isso. Ô, Simon, o Chico está assistindo o culto aí, ó. Francisco Filho, 777. Estou olhando aqui, ó. Grande pastor Simon, saudades. Sim. Sabe onde o Chico está? Pertinho de você. Nossa, mano. Amazonas. Caraca! Eu brincando contigo, você está pertinho de mim, ele está lá no Amazonas, está longe assistindo a gente. Olha onde o seu Ibope está indo, hein? Que chique, lá no Amazonas, hein? Inclusive, o Francisco faz parte da história da nossa igreja. Ele hoje está morando em Amazonas, mas ele deixou um legado lá na Caverna do Rock. Ô, Chico, sabe que a gente vai ter que lançar Sandálias da Humildade? Volta, Chico. Ele está lá assistindo a gente com a esposa dele, pessoa maravilhosa, fantástica. Deus abençoe, Chico. Amamos muito Franciscão.
e a esposa dele lá no Amazonas. Eduardo Teixeira comentou, eu chego aí cavando. Ah, é, porque se ele está no outro lado, pelo menos é o que dizem, né? Ele vai cavar, vai sair aqui. Gente, que Eduardo é legal. fantástico. O trabalho que ele faz no Japão é magnífico. Lá não se fala de Jesus, cara. E ele está lá sendo terremoto de Deus, abalando as estruturas do inferno, pregando o evangelho de Jesus através do punk rock. Eu fico bobo de vez, mano. Como que ele encontra ânimo? É Deus mesmo. Como que ele encontra ânimo? Eduardo, quando você encontra ânimo, estando lá do outro lado do mundo, meu amigo, no lugar onde a religião que predomina é o budismo. Caraca, você está falando de Jesus? Massa, demais. Olha, comentário, essa é a real, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Eu Deus é tô da com hora. medo Vamos falar de de falar o cura? nome errado, mas é uma banda que eu conheci esses dias, é Al Salep. Se eu tiver errado, me corrija, tá bom? E eu gostei muito do som. Nossa, mano, que É, letras, muito, muito boas e qual incríveis, bunda que é, incríveis. gente? Vou deixar fixo aqui, ó, para quem quiser conhecer. Ah, tô vendo aqui, ó. Fixar comentário. Gente, Alça Lab. conheçam lá o perfil, as músicas são muito boas. Tipo assim, letras impactantes, de verdade. Glória a Deus. Oi, irmã, vamos falar de cura? Vamos? Vou contar testemunhos aqui, beleza? Amém, pode contar, você fica à vontade. Você que está assistindo do outro lado, talvez não imagine, mas Deus dos loucos para confundir os sábios. Coríntios 1:25. O mesmo Deus que está na Deus é Amor está na caverna do rock. Qual o ministério da irmã mesmo? A gente é Missão Casa Underground. Então, missão Casa Underground. Casa Underground. Coloca aí depois um site, ou um Facebook ou Instagram para direcionar para a galera. Escuta só. O mesmo Deus que age nessa missão de underground, age na caverna do rock. Age na Assembleia de Deus. Age em tantos outros ministérios. Esse Deus, cara, ele continua curando. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele curou muitos enfermos. E a história da caverna não é diferente. Nós temos lá histórias e mais histórias reais. Do médico chamado Jesus. Se você estiver enfermo do outro lado aí, ó. Jesus é o remédio. Ele é um antídoto. Glória a Deus. Lá na caverna do rock nós temos testemunho de um garotinho, um nenenzinho, que hoje já virou um rapaz, com câncer dentro do cérebro. Foi no médico, meu amigo. Tá lá o papel. Tá lá a marca, o câncer. Oramos ao Senhor. Pedimos ao Pai Eterno, o Príncipe da Paz, manifestamos no nome de Jesus a cura, e a criança volta lá para o médico, faz outro exame e constata-se um grande milagre. O câncer estava calcificado, não existia mais. Glória a A Deus. marca do que se foi, a marca do que se foi, a marca do que se foi. Era uma vez o câncer. Ah, foi aparelho laser, foi operação? Não, foi Jesus. Jesus é o Senhor que cura, Ele é o médico dos médicos. A palavra não diz, agindo eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus! Tem mais testemunho? Tem mais testemunho. Mais de uma semana internado, problema do coração. No culto de virada de ano, anotando-se no papel todo mundo que queria para 2000 e cacetada, que eu não me lembro qual era o ano. Aí estava lá, curada do coração. E Jesus também curou. Ah, chegava-se no médico, brigava com o médico. Não tem cura, Jesus cura. Não tem cura, Jesus cura. Jesus curou. Glória a Deus. Agora a onda é outra, é diabetes que ela tem. Ela fala para o médico, Jesus cura diabetes. E ela está na esperança e na fé que Jesus vai curar a diabetes dela também. Amém. Então, tantos testemunhos, mais e mais testemunhos. Esse é o Deus também que é um Deus de milagres. Um Deus que cura, que abre a porta financeira. Ah, a teologia da prosperidade bíblica existe. Deus é o Deus que abre portas aonde não tem. Amém. Pensa,
Pensa no cara que mais tampou pedra na teologia da prosperidade. Eu batia de frente com ela rasgado. E tem gente que está do outro lado assustado. Pastor Saulo, apoia a teologia da prosperidade. Apoio, vai trabalhar, irmãos. Talvez, você trabalhando muito, estudando, fique rico. Mas isso não quer dizer que Deus não possa abençoar. Quem está desempregado, olha, o mesmo Deus que ouve a oração da cura é o Deus que ouve a oração para abrir a porta de emprego. Isso é prosperidade. Né? Tem gente que mora na casa de sapé é mais feliz do que muita gente que mora em mansões. Ele é feliz porque ele é próspero, isso é prosperidade. Prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidade. Sem dinheiro, eu creio que Deus pode colocar dinheiro na sua conta. Eu creio. É sério, coisa de louco, né? Então, Deus pode fazer isso. A gente ia fazer um evento, estava eu e o Josiel, irmão do Josemar. O Josemar que está aí na internet assistindo agora. Eu creio que o Josiel está com a gente também assistindo. Alô, Josiel, tu tá aí? E a gente foi programar um evento, mas não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, vamos lá, passar o cartão. Passei o cartão, não tinha nem um centavo. Oramos, Senhor. Pai, se o Senhor quer que a gente promova esse evento, coloca dinheiro na conta. Vamos passar o cartão de novo. Apareceu o dinheiro na mesma hora. Amém, glória a Deus. Então nós cremos que Deus abençoa, usa pessoas para abençoar a obra de Deus, queridos. Se Deus quiser, a vontade de Deus é soberana. Se Ele quiser, vai acontecer. Amém. O Eduardo comentou, ele deixa em cada cultura testemunho de si mesmo. Tendo isso como base, você pode reconhecer a graça de Jesus na vida do outro, mesmo que ele não saiba nada sobre Jesus. Isso faz a diferença. É tudo pela graça, né? O que ele está relatando é o que a gente falou agora há pouco. Como que lá no Japão, com outras religiões, como que ele consegue levar a palavra de Jesus? É o que ele disse. Jesus, ele não está agarrado com a religião, né? Ninguém amordaça Deus. A religião é evangélica, é do católico. Não. Jesus não é de religião, Jesus não é do homem, Jesus está acima da religião. Ninguém amordaça Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, assim, no caso, como foi comentado aqui, né? Eu estava falando de testemunhos de cura e tal, como eu também testemunhos, né, que no evangelismo houve libertações, e é bem tipo isso mesmo, né, que ali no campo de evangelismo a gente vai encontrar tudo, né, Verdade. na praça, no local e tal. A gente sabe que a batalha espiritual, ela existe e é real. Então, tipo assim, como o Senhor poderia orientar que a gente está começando, ou pessoas que talvez não estão com coragem, né? O que o senhor poderia falar para a gente sobre isso? Uma orientação? Sobre chamado, pessoas que não dão coragem de assumir o seu chamado? Isso, né? Nessa área especificamente, né? Seja do underground, o evangelismo em si, independente da bandeira, né? Saquei. Bom, eu acho que eu saquei, né? O que você quis dizer. Vamos lá, se eu estiver errado, se eu entendi errado, você me corrija. Para o ministério dar certo, tem que ter chamado. A Bíblia fala que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter que dar a Deus tudo que a gente plantou. Não adianta, se você foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus, você querer fazer outra coisa. E a mesma coisa, não adianta se Deus chamou você para limpar a igreja e você quer porque quer pregar o Evangelho, montar uma igreja. A gente vê muita gente montando ministério e não tem chamado. Quando a pessoa tem um chamado, vai dar certo. Quando uma pessoa tem chamado, vai ter muita luta, muita dificuldade. Vai ter muitas provações e muitas tentações também. Vai ter provações que é no dia a dia mesmo, que vai acontecer. Mas se a pessoa tem um chamado, ela vai fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, tudo dá certo. Está na dificuldade,
lembre-se que essa dificuldade pode ter sido Satanás que lançou sobre o ministério. Para quê? Para você parar, para você desistir. Mas você não pode viver por aquilo que você vê. A própria palavra diz isso. Se você for ver por aquilo que você vê, se você for viver por aquilo que você vê, você vai parar no meio do caminho na hora da dificuldade. Olha para frente. A Bíblia fala que o caminho é estreito, né? A gente tem que olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, tem que olhar para frente, olhar para Jesus. Então está na luta, na dificuldade. Lembre-se que o inimigo vai fazer de tudo para te parar, e você não vai parar. Amém. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Cristo, só está sendo falado isso na Bíblia porque a Bíblia está mostrando para a gente que haveria luta mesmo. Haveria dificuldades. Não para não. Se você tem um chamado, siga em frente. Você que está me assistindo nesta hora, que Deus te chamou para fazer alguma coisa para Ele, faça. Porque também se Deus chama e a pessoa não faz, pode correr o risco de cair na boca da baleia, igual aconteceu com Jonas. Igual quase aconteceu comigo. Então não deixa nada te parar, não. Você tem um chamado, vai fundo. Se eu parar com o meu chamado, eu acho que eu morro, irmã. Porque o meu chamado está colado em mim, faz parte de mim. Quando eu não pilotava, eu ficava imaginando o que deve ser pilotar a moto. Quando eu não dirigia, a mesma coisa. Quando eu aprendi a pilotar a moto e dirigir, depois de muito tempo, com a prática, com a experiência, né, por causa da prática, hoje eu sinto que o volante faz parte da minha mão. É como se ele tivesse agarrado em mim. A mesma coisa na moto, parece que a moto faz parte do meu corpo. Assim também é o ministério que Deus te dá. Ele tem que fazer parte de você. Faça se cumprir a vontade de Deus na tua vida. Faça a obra do Senhor com todo amor. Seria de mim se o Senhor não me usasse. O maior medo que eu tenho do mundo é de Jesus voltar e eu não subir para o céu. Por isso, meus irmãos, eu estou agarrado com Cristo. Amém. A graça irresistível, com todo respeito a quem crê nisso, eu não creio que a graça é irresistível, porque eu já vi muita gente rejeitar a graça da própria palavra. Então a Bíblia fala, para aquele que permanecer firme até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Isso tem que ser o quê? Persistência. Você tem que aceitar a graça de Deus na tua vida, permanecer firme em Jesus até o fim. Fica triste, mas fica com Jesus. Está sentindo dor, mas fica com Jesus. A Bíblia fala para quem está na obra, os que semeiam com lágrimas, está lá no livro de Salmos, voltarão com as mãos cheias de feixe. Está falando de quem está na obra e está difícil, e está aquela luta, aquela batalha no mundo espiritual, a luta do dia a dia mesmo. Se você quer bênção, quer sair como vitorioso, semeie, pregue. Quanto mais a obra de Deus você fizer, mais Deus vai fazer na tua vida, mais Ele vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Amém. A Gabi comentou aqui, ó, Bruna, obrigada por deixar eu me recordar de onde eu vim e onde estou. Esta live me deixou mais viva por Jesus. Gente, valeu a pena. Pensa aí, é o que eu falei. Você está num show, falou de Jesus, a palavra não volta vazia. Aqui é como se fosse um show. Ela está sendo edificada pela palavra de Deus. Isso é Bruna o nome dela? Não, foi a Gabi que comentou. Gabi, louvado seja Deus. Se essa palavra te tocou, a gente já está fazendo papel, né? Nós que tem que fazer nessa terra. Glória a Deus por isso. A Vandal Sullivan comentou assim, Deus seja louvado, live maravilhosa essa, que bênção, gente, olha, é uma alegria, nossa, mano. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, palavra poderosa, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom demais. A Faela falou aqui, ó, pastor, vem para o nosso evento. Então, a gente está aí, né? Um projeto para o evento. A gente vai estar começando a divulgar algumas coisas, mas é para o ano que vem. Então, peço a oração do Senhor também, de quem está aí do outro lado, gente, nos ajude em oração, tá? Para que a vontade de Deus seja feita e
um evento, já temos bandas confirmadas, graças a Deus, e Deus tem, Glória a assim, Deus. presenteado a gente de uma maneira muito, não tem nem como descrever, sabe? E essa live, ela me deu um ânimo para continuar. Sabe a luta que foi para fazer essa live, professor? Eu sei, né? Né? Estava marcado na semana passada, que batalha. É verdade. Sabe, Deus tem um mistério muito grande aí. Minas Gerais está no meu coração, sabe? Eu gosto muito. Não conheci muito o estado, mas eu pude ir na época que eu estava na Igreja Batista, né? Em viagem missionária. Fui em 3 vezes em Cambuquira, se não me engano. Falei o nome certo. E a gente pôde evangelizar, né? Lá nessa cidade. E foi uma benção. A gente viu muita resistência, né, ali mesmo, pelo menos nessa cidade, das pessoas. Mas a gente conseguiu, né, falar com muita gente, fizemos ações sociais e o evangelismo na rua com violão. Eu acho que eu tenho foto minha lá em Cambuquira, em Minas Gerais. Aleluia, isso é muito Sabe que importante. eu quero conhecer muito ainda, né? Muito ainda. Nossa, É, lindo. é bênção, né? Poder fazer a obra do Senhor. Evangelismo de rua, isso é muito importante. Temos que impactar o mundo com a palavra do Senhor. Aleluia. Ó, semear a todo instante, com palavras e com ações, no comportamento fala tanto, né? É, Fala isso, né? Que é a banda, como eu falei. Por favor, glória. faça mais vezes. Gente, por mais lives assim. Gente, eu tô muito, com o coração muito grato, sabe? Deus é muito bom. Glória a Deus. Quem está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo. Manda para Sim, o vai seu ficar amigo, salvo. né? Manda para sua amiga. Ah, não vai assistir agora. E assiste depois, né? A Sim, palavra de Deus está sendo falada e ela não volta vazia. Ô, glória. essa live já vai ficar salva aqui no perfil e no meu também, lá no Bruna Alegra. E vou estar enviando para o pastor também a collab, a Vou jogar no colaboração YouTube. também. Isso aí. E, assim, o papo tá tão bom, né, que já tem quase 2 horas, né, de live. É Ó, benção, eu gosto muito quando acontece isso, é, sabe? E as lives do Heaven é muito assim, sabe? Deus vai, né? Eu queria, pastor, que se eu deixasse aqui para gente, para quem, né, no caso de Juiz de Fora, aonde pode conhecer a igreja, né? amém. Como nas redes sociais também que pode encontrar o Senhor, a igreja também. Nosso ministério fica localizado na Rua do Monte, número 306, Vitorino Braga. É um bairro bem próximo do centro, dá para vir a pé do centro da cidade até a igreja. Quem quiser nos visitar, estaremos de portas abertas. Reuniões acontecem todos os sábados e domingos, às 19 horas e 30 minutos. Todo mês tem um encontro de homens, ou seja, só para homens, e um encontro só para mulheres. Geralmente acontece nas sextas-feiras. E também acontece todos os meses, com exceção esse mês que a gente deu uma folgada, mas nós fazemos um evento mensal com bandas da cidade de Juiz de Fora, porque eu não deixo a prata da casa de fora, não deixo. Eu brigo com eles. Hoje nós temos 7 bandas aqui em Juiz de Fora. Eu pego no pé deles, ó, vocês têm que tocar no Caverna, desanima não, aí para uma, volta a outra, e aqui não tem muita opção. Se não toca no Caverna, não tem outro lugar para tocar. Infelizmente, eu acho que aí no Rio de Janeiro também é assim. Quem está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, a irmã falou sobre o preconceito, a acepção, a discriminação, ela é real até nos dias atuais. A igreja diz que ama muito, mas ela rejeita os ritmos, a cultura, a tribo, né? É pecado, é pecado. Se é pecado, não tem que aceitar mesmo, não. Mas aonde se viu, né? Rejeitar cultura, costume, que não ofende a Deus. Então, nós estamos de portas abertas. Eu falo que a Caverna do Rock não precisava nem existir se as igrejas aceitassem as pessoas do jeito que elas são. Sim. A pessoa vem do jeito que tiver, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não cabe a nós. É a mesma coisa que o ministério que Deus entregou a você, seu esposo. Uhum. Só existe porque outros ministérios deixaram de receber os excluídos.
Então, louvado seja Deus por cada porta aberta que prega o Evangelho de Jesus. Não importa se é pentecostal, não é pentecostal, se é tradicional. O importante, se é underground cristão como nós, o importante é que essas portas estão abertas e pregando a buraca de Jesus, que não faz acepção de pessoas, que não julga a aparência, mas vê o coração. Amém, glória a Deus. Pastor, que live abençoada. Olha, eu tô... Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais, Paulo. Deus trabalha da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu tentei dar uma resumida, contar outras histórias que eu não contei em outros podcasts. Sim, Aí eu vou sim. dar uma mudada um pouquinho. Eu até entrei um pouquinho na história do ministério, mas é claro que tem muito mais história para contar. São 25 anos, gente. Quase 26 anos de Caverna do Rock. Pensa, todo mês tem história nova. Ô, Glória! Eu estou muito feliz, sabe? Eu estou assim, Deus está realizando um sonho de poder estar. Quando eu me converti, né, eu tinha 13 anos, eu não tinha muito acesso de ir pela idade, né? Então eu ouvia as pessoas que já conheciam a cena underground cristã falando, não, porque eu fui na igreja tal, fui no evento tal, eu ficava assim, gente. Aí o primeiro evento underground cristão, assim, depois de convertida, foi no ajuntamento das tribos que eu Que fui da hora! em 2011. E assim, para mim foi, nossa, eu olhava assim, via aquele pessoal de dread, cabelo rosa, levantando a mão, adorando a Deus. Eu falei, nossa, que isso? Essa gente de tudo quanto é canto, né? Vou dar É, ideia pro Eduardo aí, Eduardo. A tecnologia do Japão é evoluída, meu irmão. Faz um buraco aí, 7 de setembro, vaza para o Rio de Janeiro, para ajudar a ver das tribos, a gente se vê lá. É um evento muito bacana, né? Que reúne gente de tudo quanto é canto. Eu acho que é até legal a gente fazer esse convite. Você que está nos assistindo nesta hora, em nome do pastor Zé, que é o pastor mais humilde que eu já conheci na minha vida, professor em humildade lá do Ajuntamento das Tribos, em nome dele e de todo o Ministério do Ajuntamento das Tribos, fica aí o convite, 7 de setembro, pula lá para o Ajuntamento das Tribos, é um evento que acontece todo ano, justamente em setembro, serão 2 dias de evento, com bandas de tudo quanto é canto, 2 palcos, acaba um som aqui, começa o outro lá, simultaneamente, pum, pum, pum. Muita pregação, oração, palestra, gente de tudo é jeito, pastor de boicana na cabeça, pastor hippie, descalços, celebrando a Santa Ceia, pastor todo tatuado, pastor de terno e gravata, gente da Universal, da Casa da Bela, Maraná, Deus é Amor, e aí vai. Gente cristã, católica, é um evento para todos, né? Então, dia 7 de setembro, esteja no Ajuntamento das Tribos. E para ficar melhor, eu quero lembrar, acesse na internet, procura lá, Ajuntamento das Tribos Rio de Janeiro. Lá vai estar as informações. Ou então manda mensagem para a irmã que ela te passa, né, irmã? Eu também estou aqui para te passar as informações do evento. Da nossa cidade, é tranquilo. O Eduardo comentou, fico feliz pela live, ela aqueceu meu coração, que tem horas que é de pedra. Muito obrigado e fraterno abraço. Amém. Aleluia. Se o teu coração é de pedra, tá bom, Jesus é essa pedra, ela é a rocha, né? Um abraço, Dudu! Galera, olha, uma bênção, pastor. O senhor queria comentar mais alguma coisa, deixar algum recado? Fica à vontade. Quero falar para você que está em Jesus, mas talvez pense em afastar do caminho do Senhor. Jesus te ama. Você que está em Jesus e pensa em abandonar. Antigamente a gente falava, Jesus existe. E a gente vivia falando de coisas que na Bíblia fala que ia acontecer. Muita gente acreditava. E a gente mesmo acreditou, tanto é que estamos de pé até hoje. Só que os dias mudaram. Hoje nós estamos vivendo aquilo que nós falávamos. Que a Bíblia falava que ia acontecer. O homem quer ver para crer, né? O homem é tipo Tomé. Gente, pelo amor de Deus, com tudo que está acontecendo, se você conhece a palavra de Deus e está pensando em abandonar, você é um louco. Faz isso não. Está tudo acontecendo. Furacão, maremoto, terremoto, pandemia, tudo ao mesmo tempo. Furacão. Que tem aumentado de maneira como a Bíblia realmente. Nossa! Um contra o outro, amor, os pastores somente com a gordura das ovelhas. A gente não sabe se ri, se chora.
Ao Uhum. mesmo tempo, a gente está vendo muita coisa acontecendo no mundo espiritual. Portais sendo abertos, pessoas declarando claramente que amam Satanás. Uhum. O amor de muitos se esfriando. Gente, mesmo assim, você ainda pensa em abandonar Jesus? Faz isso não. Ah, mas eu estou sofrendo. Deus não prometeu vida avança aqui nessa terra, não. Se o próprio Filho de Deus sofreu, você não vai sofrer? Que você sofra a sua vida toda e vive a eternidade de paz, de alegria no céu. Ainda vale a pena o sofrimento. Então permaneça firme em Jesus, de forma inabalável. Vontade de abandonar o barco, todo mundo sente, né? Até a gente, meu. Olha, que eu tenho tanta experiência que eu nem contei aqui, eu nem contei as experiências, revelações, visões do mundo espiritual. Eu nem contei pra vocês vão ficar de cabelo em pé. Adoro, gente. Olha, tanta experiência que a gente tem, mas até a gente que tem experiência do sobrenatural com o Senhor. Tem hora que a gente fica bobo. Tem hora que já fala na nossa mente. Uhum. A polvinha só faz ninho na cabeça daquele que deixa. Tá com vontade de ir embora, abandonar a fé? Toca essa polvinha que você vai ver que daqui a 2 minutos você tá cheio de fé de novo. É. Então a ideia é essa, não abandone Jesus por nada. Glória a Por Deus. nada. E essa onda de ficar sozinho, não vou congregar, tá por fora também. É. Tá por fora, volta a congregar. Ah, mas essa igreja tal não é do meu estilo. Vai para a igreja que te aceita, pelo menos, do jeito que você é. Vai ter decepção? Vai ter. Jesus teve decepção onde ele nasceu. Cara, é normal. Lá no céu, Deus teve decepção com os anjos. Você está esperando o quê? Então, firma o pé em Jesus. Jesus breve voltará. E para quem está de pé, se cuide para que não caia. Ah, eu acho que eu estou de pé. Pastor, se cuida. Quem não aceitou Jesus como único seu Salvador, aproveita a oportunidade. A hora é chegada. Mas mais do que isso, procura uma igreja. Se informa de Jesus. Para quem disse ateu, tenta, cara. Eu tenho certeza que se você tentar, se você falar tete a tete com o Criador, ele vai provar de forma sobrenatural a existência dele na tua vida. Eu poderia falar mais sobre isso. Tem a ver com a minha conversão. Mas eu vou deixar isso para outro momento. Ô, Glória! Gente, olha, eu estou com aí umas ideias de conteúdo para divulgar mesmo o reino, além da música, né, que é minha paixão. Eu tenho uma paixão muito grande pelo evangelismo, desde que eu aceitei a Cristo. Glória a Eu Deus. sabia que ia ser uma missionária e eu achava que ia seguir uma cartilha ali, sabe? Ali, tal, tal. E Deus tem, sabe, me levado a fazer aquilo que realmente dá alegria e não tente desobedecer, porque eu também já tentei e me lasquei. Mas Deus foi lá, né, e resgatou e estou aqui, né, me fortalecendo, preciso aprender muito, né? Então essa live tem sido assim uma troca de conhecimento, né? Aleluia. Glória a Deus. E, né, a gente está começando agora nessa promoção de evento, né? Promover. E além da música, do som, todo mundo curte, né? O rock, o metal, a gente tem, né? Um chamado por trás e todos são bem-vindos. Então, essas lives servem para a gente e para quem está aí também, né? Do outro lado, né? E eu agradeço, pastor, vou te falar. Muito obrigada. Que Deus continue cuidando da sua vida, sabe? E o que precisar de oração, né? E vou botar lá no caderninho da missão, pedindo Aleluia. oração para orar, né? Eu agradeço muito. Que Deus abençoe sua família, sua casa, o ministério e continue te dando força, né? Aleluia. Ânimo, que o Senhor refrigere a sua alma, Glória a né? Deus. E Jesus é assim, né? Ele vai nos dar ânimo. Hoje eu fui renovada por essa live. Glória, aleluia, Fui Jesus. Eu renovada de uma feliz, Senhor. maneira muito forte, que só o Senhor sabe a luta diária. Mas Deus veio e ande Aleluia. mais um pouco, siga, não desista. É Então é árduo, forte, né? mas é o melhor e o único caminho para ir para o céu. Amém. Glória a Deus. Quero, Galera, olha só. quero Pode deixar um falar. abraço para ti e para todos aqueles que estão nos assistindo, em especial para minha esposa, que trouxe uma aguinha para mim.
Acabou a água. Tá bom, tá acabando também, não tem problema. Tá acabando a entrevista. A minha esposa Débora, sou grato a Deus pela vida dela. Dona Onça é muito brava, mulher. Ô, mulher brava! Mas é como dizem meus amigos, eu sou muito doido. Meu apelido aqui é Doidão de Cristo, quando eu era mais novo. A galera falou, Simon, Deus colocou a pessoa certíssima do seu lado. E é verdade, tá? Como que eu aprendi a ser mais normal do lado da minha esposa? Dona Onça, eu te amo. Declaração de amor ao vivo. Você é tudo que eu precisava. Te amo, Débora. Te amo, meu amor. Ouviu aí, amor? Aleluia. Gente, eu vou deixar depois, salva a live que ela vai ficar, e vou deixar na descrição as redes sociais do pastor, do ministério dele, tá bom? E Aleluia. eu agradeço cada comentário, cada testemunho, né? Deus falou aí, falou aqui também, então é assim o reino de Deus. Essa live é uma mesa onde todo mundo está sentado, a gente está aqui conversando, né? Essa oportunidade, gente do Japão, da Amazônia, ali de Juiz de Fora, enfim, do Rio, a galera da minha cidade também, a Faela. Então, assim, é incrível, né? Então, muito obrigada, pastor, por ceder o tempo, Eu tá que aqui agradeço. de coração, né, com a gente. E eu vejo Dá um muito abraço à amor. esposa, viu? Sim, vou E mandar toda para a ele. igreja também. Ele tá aqui na live. Eu Ah, agradeço. glória. Dá um abraço ao ministério também. Abraço ao ministério. Daqui uns dias estarei aí em nome de Jesus louvando a Deus junto com vocês. Amém. Nós ainda não somos assim, eu não sei dizer, uma igreja, né? Como eu É, falei, aquela situação é meio parecida a história, né? Então, a gente. Mas é um lugar que a gente acolhe pessoas que precisam ouvir a palavra. glória a E também Deus. pelas redes sociais, como eu gosto muito de gravar vídeos, tem o nosso perfil Missão Casa Underground lá, né? E, então, pode nos chamar se precisar de algo, tá bom? Aleluia. Nós começamos assim. Nós somos igreja. Olha o Flávio. O Flávio está dizendo, poxa, cheguei atrasado. Chegou atrasado, mas não ao ponto de não receber a sua bênção. Vamos orar? Amém, amém, oração. Santíssimo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor está falando ao coração das pessoas pela qual esse trabalho lindo da Casa Underground está realizando. Meu Deus, que essas pessoas possam ser edificadas na tua palavra. Continua usando a tua filha, Senhor, o esposo dela, para que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, no poder que vem do Senhor, a fim de que missões urbanas sejam nas veias sempre do coração deles, a fim de que pessoas do cenário underground possam ser resgatadas por eles. O Espírito Santo continue dando estratégias para eles. Eu peço a bênção do Senhor. A dor é grande na vida de quem leva o Senhor a sério. Mas essa dor não vem para nos matar, para nos amadurecer, sim, para nos fortalecer, sim. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós queremos te agradecer, Senhor. E eu sei que vamos dizer com muita alegria no coração, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe a todos naquilo que é necessidade. Fala o coração daqueles que vão assistir este vídeo ainda, que está lá na íntegra na internet. Abençoe aqueles que vieram conosco um pouquinho de tempo, ou estão até agora assistindo a live inteira, aqueles que estão chegando neste momento. Fala, Senhor. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, incomode-os, a fim de que aqueles que te conhecem possam querer te conhecer mais e mais. A fim de que aqueles que não te conhecem possam te conhecer. Em o nome de Jesus, a fim de que aqueles que abandonaram a tua fé possam voltar, retornar para o Senhor por intermédio desta palavra, que foi mencionada neste lugar. Em o nome de Jesus eu te peço e também te agradeço. Abençoe esta obra, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Muito obrigada, pastor, pessoal aqui. Aleluia.
Eu que agradeço. Na próxima terça teremos live e Pensa. também vamos ter mais 2 lives esse mês, tá bom? Glória a Deus. Estou divulgando, né, como a banda hoje que a gente aceitou, mas tem com a Bruna Gadini, que já está marcada no dia 28, uma mulher de Vamos Deus, assistir. testemunho forte, tá? Glória a Gente, Deus. na paz, muito obrigada, tá bom? Que Deus abençoe vocês, o pastor, e toma aí. Ô, Glória! Bye, bye! Tchau! Voltei! Fui de novo! Glória! Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, gente.